Amém. Paz do Senhor, igreja de Jesus. Vamos abrir então, por favor, a palavra de Deus no Salmo 139. Olhe lá no índice, ou abra a Bíblia bem no meio, né? No índice ou no meio, assim, ó. Salmo 139. Versículo 13. Vamos ler. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Vou ler novamente. Em outra tradução diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de forma extraordinariamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Podemos sentar, por favor? E hoje nós vamos estar conversando algo que o Senhor tem me ministrado dentro do meu coração a respeito do que fortalece a vida do cristão. Aonde o cristão tira a sua força? Da onde vem a força do Senhor, do cristão? Ela vem do Senhor. Ela vem de Jesus. Nós vimos aqui que o salmista, quando ele fala a respeito que, olha, tu, Senhor, me formaste. Foi tu, Senhor, que me formaste. Lá no ventre da minha mãe, lá ainda em substância informe, lá quando eu era um embrião, lá tu tecestes, lá tu planejou a minha vida, planejou o meu corpo, planejou os tecidos, meus tecidos, tecestes, aqui fala de tecer, de tear. Lá tu me viste, lá tu me formaste. E ele diz, graças te dou, Senhor, que de uma forma extraordinária tu me formou. De algo maravilhoso tu me formou. Quando uma mulher desconfia que está grávida, ela faz um exame e a resposta vem qual? Positivo. Vem positivo. Então, o nosso nascimento lá, a nossa vida lá, criada por Deus, e já até nos exames já diz que é positivo. Já diz que é positivo. O Senhor nos criou, o Senhor projetou algo para o ser humano, o Senhor criou, nos salvou. O Senhor não desistiu do projeto dele quando lá no Jardim do Éden, o ser humano afastou-se do Senhor, o ser humano decidiu afastar-se do Senhor, o pecado entrou na humanidade, o pecado trouxe as doenças, trouxe a rebelião, trouxe a indiferença, trouxe a independência, trouxe o egoísmo, o orgulho, a vontade própria, trouxe o seu potencial, sou grande, sou forte, eu sei, eu vou viver, porque viver está na força do meu braço, está nas minhas ideias. Foi tudo isso. E mais um pouco. Vamos aqui. Fone.
eu posso gritar. E não incomoda ninguém, né? Aí eu gosto de falar sem microfone, que eu posso gritar, que eu sei que vão me ouvir, né? Então, e desde o Jardim do Éden veio todas essas coisas, não porque Deus é mau, mas o ser humano quis traçar os seus próprios caminhos. Se você continuar lendo o Salmo 139, o salmista fala que Deus escreveu todos os dias dele. Todos os dias. Todos os dias dele ele escreveu. Todos os nossos dias Deus escreveu. Todos os teus dias já foram escritos por Deus. Se nós lermos Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumpri-los. Deus nos fez de uma forma extraordinária. Deus projetou os caminhos, Deus escreveu os caminhos, mas o ser humano, inspirado pelo diabo, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento do ser humano, não quis Deus. E Deus trouxe promessas ao ser humano. Deus colocou no ser humano o desejo de relacionar-se com Ele. Se lermos Gênesis, vamos ver Deus falando com Adão e Eva. Vamos ver Deus discipulando Adão e Eva. Era o desejo de Deus, relacionamento, aproximação. Mas Deus teve que expulsá-los do paraíso. Deus teve que expulsá-lo do jardim. Mas Deus não desistiu do ser humano. Deus não abandonou o ser humano. E Deus, de uma forma, criou um caminho para que o ser humano novamente voltasse, a criação voltasse para o Criador. Deus criou novos caminhos, que aquela inimizade que aconteceu do ser humano com Deus fosse rompida. O apóstolo Paulo disse que éramos inimigos. E através de Jesus nos tornamos novamente amigos, somos reconciliados. Jesus nos reconcilia com o céu. E através de Jesus Cristo, que foi o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Jesus. Mas hoje, as pessoas entendem assim, não, todos os caminhos levam a Deus. Se for algo bom, se for algo positivo, está valendo. Não está valendo, não. Não está valendo, não. Porque só tem um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tu só vai chegar aqui nesta igreja pegando a Gaumêndio Quadros. Você pode vir por outros meios, mas você não vai. Que rua que está aqui? Não tem como você chegar na João Alberto e dizer, eu vou entrar na igreja, eu vou entrar na igreja. É aqui que é a igreja. Não tem. Só tem um endereço. E a chegarmos ao céu e chegarmos a Deus tem um endereço, Jesus Cristo. E Deus colocou promessas no ser humano. Amou o ser humano. João 3,16 diz que o Senhor nos amou. Nos amou de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus colocou na palavra, na Bíblia Sagrada, promessas para todo aquele que obedece, ouve, atende e deseja entrar por este caminho. Deus tem promessas de bênção.
Deus tem promessas de bênção. Nós lemos aqui um versículo que é conhecido e que infelizmente muitos desviaram este versículo. Diz aqui, nós lemos no versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Algumas pessoas têm compreendido este versículo diferente e, infelizmente, levado por causa de uma teologia da prosperidade muito ruim, porque não é o que está, a Bíblia não está dizendo aquilo que alguns interpretam. Quando a Bíblia diz, olha, te porei por cabeça e não por cauda, eles não estão dizendo, olha, você só vai ser rico. Se você for pobre, você não é cabeça. Você só tem que ser presidente da onde tu está trabalhando. Você tem que ser só aquele alto, bem alto. Você tem que estar aquele que tem que andar com roupa de marca, andar com o carrão, fazer viagens e ser só aquela nobreza toda. Se você pode, amém. Se você tem condição, se a tua economia doméstica te faz alcançar essas coisas, amém. Glória a Deus, é bênção também. Mas aqui o que a Bíblia está dizendo, se referindo à igreja como cabeça e não como cauda. Aonde fica a cauda? Fica embaixo, não é verdade? E quem segue quem, gente? A cabeça segue a cauda ou a cauda segue a cabeça? A cauda segue a cabeça. E como igreja, quem tem seguido a igreja? A igreja, ela precisa ser cabeça aonde ela está. A igreja precisa ser cabeça em São Leopoldo e apontar aqui, ó, esta é a direção para a vida de vocês. A igreja, ela é cabeça para apontar o Salvador. A igreja, ela é cabeça para dizer, Jesus é a luz do mundo, nós somos luzeiro, porque a Bíblia, quando aponta a luz, aponta a direção. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra e luz do mundo, nós somos a direção, nós somos a cabeça e o mundo é a cauda que vem atrás. É eles que têm que vir atrás. Não é nós que temos que ser, às vezes, crente chuchu. Quem gosta de chuchu aí? Eu gosto de chuchu. Ficaram com medo que eu ia criticar o chuchu? Eu gosto de chuchu. Quem gosta de chuchu comigo também? Mas chuchu, ele é o seguinte, gente. Encostou em alguma coisa, ele pega o gosto. Né? Ele encostou em alguma coisa, ele pega o gosto. Se ele está com a cebola, se ele está com outra coisa, com a cenoura, ele pega o gosto. Com a carne, ele pega o gosto. E às vezes a igreja abandona essa promessa de Deus de ser cabeça. A igreja tem que ser seguida e não seguir. Não é o que o apóstolo Paulo, olhe bem que o apóstolo Paulo, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, ele quando encontrou a sua vida, num dia lá com Jesus, Jesus tocou o seu coração, ele começou a seguir Jesus, o caminho do apóstolo Paulo não foi mais um mar de rosas. Ele teve que largar até postos. Ele não subiu de posto, ele teve que largar posto. Ele teve que largar títulos. E apóstolo Paulo, meus irmãos, nunca deixou de ser cabeça.
depois de seguir a Jesus. Porque foi um dos homens mais influentes. Foi um pregador mais influente, foi um cristão mais influente. Foi um discipulador mais influente, levantou muitas igrejas. Mesmo numa prisão, ele não deixou de ser cabeça. Quando foi num naufrágio, e se nós lermos no livro de Atos 26, se não me falha a memória, se lermos no livro de Atos, vamos ver Paulo, prisioneiro, dentro de um barco, e viagem no barco, e o barco agora veio algo que o barco ia cair, que o barco ia naufragar, que todos iam morrer. E eles olham para Paulo, os soldados olham para o prisioneiro, e o prisioneiro levanta e diz: para aí, botem as comidas para fora. E aí os soldados, tinha gente que queria, diz a Bíblia lá, eu li isso. Diz a Bíblia que eles queriam se lançar mar adentro, queriam se lançar fora do barco com medo do temporal. E o apóstolo Paulo diz: não, ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer. O prisioneiro. Ninguém vai morrer aqui. Botem fora os alimentos e nós vamos andar até aonde der. E eles chegaram em segurança. E diz lá que a ordem era para matar todos os prisioneiros, era para matar Paulo. E Paulo se posiciona e salva todos eles. Quem é cauda nessa situação? E quem é cabeça nessa situação? Quem é que se posiciona nessa situação? Deus nos fez para estar por cima. Não este por cima que entendemos. Por cima, orgulhosos, arrogante, pisando em cima das pessoas, querendo avançar no ter, no se autopromover. Não, a Bíblia não diz isso. E a igreja, ela não segue um caminho que é de cauda. A igreja segue um caminho que é de cruz, que venceu e expôs o inferno. Segue um caminho que aponta a redenção, o céu. Este é o cabeça. Cristo é o cabeça. A igreja, ela é a luz do mundo. Ela é a luz do mundo. Outro ponto de ser cabeça é ser influência. É ser influência. É ser influente aonde está, não para o seu próprio benefício, mas ser influente para aquilo que o Senhor quer fazer através de você, aonde você está. Como se é conhecido, como se é visto. Mas o que aconteceu, queridos, com a igreja no planeta Terra? Se a promessa é para ser cabeça, se a promessa é que Deus diz: eu dou autoridade a vocês, se a promessa é que o Senhor já venceu tudo, que a promessa é que vocês podem ir, orarão pelos enfermos, irão expelir demônios. O que aconteceu com a igreja no planeta Terra? Muitos fazem
eventos. Muitos aí estão colocando a palavra à mercê de algo social. O que aconteceu com a cabeça? A natureza humana de todo ser humano que você conhece e de todo ser humano do todo o globo terrestre, ela é igual. Ela é igual. Ela é a mesma coisa. Mas o que difere é quem essas pessoas seguem. A quem essas pessoas seguem? Qual é o propósito? Qual é a intenção? Quem são? E o que elas são? E o que elas são segundo os conceitos em quem? Esses conceitos. Ah, não, eu sou querida, porque todo mundo que me conhece diz que eu sou querida. Ah, não, eu sou uma pessoa muito inteligente, porque todos que conhecem me dizem que eu sou inteligente. Ah, não, mas eu estou trabalhando muito, me canso muito, porque eu quero algo melhor para a minha vida e eu conheço as minhas forças, eu conheço a minha inteligência e eu sei que tudo vai dar certo. E no final não dá. No final é a mesma tristeza. Todos são invadidos por tristeza. Circunstâncias diferentes, sim, mas a tristeza que todos sentem tristeza é a mesma tristeza. Em circunstâncias diferentes, em locais diferentes, em línguas diferentes, todos que sentem ansiedade e a ansiedade é a mesma. Em circunstâncias diferentes, em local diferente, em poder aquisitivo diferente, todos que têm idealização suicida, têm idealização suicida. Não é fator de A, o B, o C. Isto é igual aonde você estiver. O que difere é a circunstância. O que difere é quem essas pessoas estão seguindo. O que difere é quais são os conceitos que elas estão embasadas. Mas quando a nossa vida, gente, está num caminho de verdade, num caminho que é a vida, que é em Jesus, as coisas são diferentes. Temos esperança, pois essa esperança ela não vai morrer, porque Jesus já venceu a morte, já passou por ela e venceu. Mas as pessoas às vezes estão lá, achando que são fortes o suficientes, inteligentes o suficientes. Mas a mesma tristeza vai bater na porta. Mesmo problema vai chegar. Pode ser, repito, circunstâncias diferentes, fatores diferentes. Mas dor vai ser. Angústia vai ser. Vai acontecer igual. Desespero vai ser igual. Mas quando nós encontramos e deixamos Jesus agir na nossa vida e queremos realmente seguir isso, nós sim entendemos como o salmista de uma forma sobrenatural, Senhor. De uma forma sobrenatural tu vai agir na minha vida. De uma forma sobrenatural tu estás agindo com florescer. De uma forma sobrenatural tu vais agir na minha família. Tu vai mover algo aqui, vai mover algo aqui. Mas que eles vão chegar na bênção, vão. Porque minha confiança não está no horizontal. Minha confiança está no vertical. Elevo os meus olhos para o Senhor. Para aquele que fez algo extraordinário na minha vida. Que nem a ciência pode saber como foi feito. É isso que eu sirvo. É isso que ele me botou por cabeça. Me botou por cabeça. Daniel, profeta Daniel, quando jovem, foi levado prisioneiro para a Babilônia. Levado prisioneiro para a Babilônia. De um país pequeno, de um povo pequeno,
levado como prisioneiro um jovem para a Babilônia. Babilônia número 1. Hoje, Babilônia foi tão famosa que hoje, quando a gente não quer dizer, né, a gente não fala, às vezes, é uma Babilônia de grande. Não é verdade? Isso, esse olhar parado de vocês quer dizer, estou sabendo agora, não estou sabendo agora. Sim, não. Quem já ouviu isso? É uma Babilônia de grande. Essas expressões, é uma Babilônia. Quem nunca ouviu, saibam agora. Tão famoso que era. Uma Babilônia. Número 1 na educação, número 1 na economia, número 1 na arte, número 1 no poder de exército, era número 1. E Daniel, um jovem, junto com uma nação pequena, que o povo que eles olhavam como nada insignificante, foi levado cativo. Mas diz que, se você ler, chegou nos ouvidos do rei sobre Daniel. Chegou nos ouvidos do rei sobre Daniel. E o rei foi falar com Daniel. E de uma forma, gente, extraordinária, de uma forma sobrenatural, Deus usou a Daniel. E o próprio rei disse, e o próprio rei elogia, isso está em Daniel capítulo 1, versículo 20, dizendo que 10 vezes era a inteligência de Daniel, acima do mais inteligente do reinado dele. Isso era algo natural? Não, gente, era algo sobrenatural. Porque quem foi Daniel? Daniel foi um homem, um jovem, que cresceu como prisioneiro, mas com sua vida na mão de Deus. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, que começaram a observar Daniel. Peraí, mas aonde que ele tira tanta inteligência? Ele veio como prisioneiro. Dessa nação que não tem nada, onde que ele tira tanta inteligência? Da onde que tira tanto conhecimento? E começaram a observar Daniel. Vamos ver que fonte é que vem estes conhecimentos de Daniel. Vamos ver de que fonte vem todo esse preparo de Daniel. Vamos ver de que fonte vem toda essa articulação de Daniel. Vamos ver de onde. Eles começaram a observar Daniel. E viram que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava a Deus 3 vezes ao dia. E aonde Daniel tirava suas forças? Da onde Daniel tirava aquele diferencial? Da onde Daniel tirava aquilo? Do Senhor. Do Senhor. E um dia levantou ira naqueles homens que observaram a Daniel e montaram algo para querer matar Daniel. E o rei levou Daniel para a cova dos leões. E jogaram Daniel na cova dos leões. E os leões dormiram junto com Daniel. Não comeram Daniel. E o rei disse: Daniel, porventura o teu Deus te salvou aí. E Daniel: salve Deus de Israel, Todo-Poderoso. Da onde que se tira a força? Do ser humano? Daquilo que é natural? Não. Do extraordinário, do sobrenatural que Deus coloca é cabeça, é em cima. O meu servo, mesmo que passe pela cova, mesmo que passe por engano, mesmo que maquinem o mal, mesmo que projetem o mal, mesmo que tenha uma torcida organizada para dar tudo errado para aquela pessoa, se essa pessoa está em Deus, gente, ela é o cabeça sempre. É cabeça sem querer ser cabeça. É influência sem querer influenciar. É ter o poder de Deus sem querer se achar o Todo-Poderoso. Flui.
E aí aqueles que maquinaram o mal contra Daniel, quando eles foram jogados, diz que os leões no ar abocanharam aqueles. Abocanharam no ar, assim, ó. Pá, pegaram aqueles homens. Mas da onde que tiramos força? Da onde que colocamos isso? Em Mateus capítulo 11, versículo 11. Passou-se os anos, depois, muitos anos. E Jesus, agora, na sua caminhada nessa terra ministerial, Jesus faz menção de um homem chamado João Batista. E Jesus menciona que nenhum nascido de mulher é maior que João Batista. Vamos ler aqui, para mim ler direitinho. 11:11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E o que eu quero trazer com este versículo, gente? O próprio Jesus declarou a respeito de João Batista, que nascido de mulher, não tinha ninguém maior que João Batista. Bom, João Batista, um homem cheio de Deus, um homem ousado, um homem com autoridade. Nascido de mulher não tinha. Mas aí Jesus fala, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E o que quer dizer isso? Quer dizer uma hierarquia? Quer dizer força? Quer dizer, olha, eu sou melhor e sou pior? Não. Estudando um pouquinho sobre esse versículo, aqui Jesus não estava dizendo em questão de hierarquia, em questão desse é o melhor e desse é o maior. Jesus estava dizendo, aquele que estiver no reino, aquele que estiver em mim, aquele que permanecer em mim, mesmo que chegue da forma que chegar, mesmo que chegue sem ter tamanha exercício como João Batista fez, esse sim pode ser até maior que João Batista. Esse sim é no reino do céu. Meus irmãos queridos, o que nos importa como conceito de quem realmente somos não está interligado a um sistema horizontal, está mais ligado a um sistema do nosso fortalecimento do céu para a terra e da terra para o céu, do céu para a terra e da terra para o céu. Se permanecermos, mas a gente pode dizer, mas eu sou tão pequeno. Aí às vezes eu quero fazer e não consigo fazer. Eu saio do culto tão feliz, tão alegre, mas parece que as coisas durante a semana tomam a minha vida. Parece que o reino de Deus não é para mim. Parece que as coisas bonitas na oração é para minha líder, não é para o meu aprisco. Mas eu sabe de uma coisa, se o teu coração, se a tua fonte for Jesus e você quer o reino, e o reino genuíno, verdadeiro, não tem o que te pare, pois tu és a igreja como cabeça. Como cabeça. Mas a igreja está encolhida. A igreja se encolhe. Nós encolhemos. Se fala tanta coisa. Se conversa tanta coisa. A graça do Senhor, ela gera força para nós. Infelizmente, o esforço humano, todo esforço humano, vai gerar cansaço, murmuração, tristeza, frustração.
pois estão no natural. Não estão buscando realmente a sua identidade, que são em Cristo. E as pessoas estão tomadas de um cansaço, gastos, de relacionamentos, gastos de força física para manter um ritmo. Frustrados, decepcionados, porque montam seus projetos, montam suas forças e não avançam. Hoje as pessoas estão casando, e antes de casar já estão pensando, não sei se eu vou ter filho, vai que não dá certo. E estão gastando horrores num casamento. Já pensando que talvez não vai dar certo. Hoje tem pais e filhos que não se falam. Pais que abandonam. Adolescentes que estão se achando apoio na rua, estão achando apoio nas drogas, estão achando apoio em querer ser visto, roubando, para chamar a atenção. E eu sei do que eu estou falando. E vocês sabem o porquê que eu estou falando. E estão lá nas suas tristezas, por quê? Porque a sua alma e o seu corpo não têm o Espírito de Deus. Estão lá vivendo só com seus sentimentos, suas emoções, que estão na alma, andando com o seu corpo e sem o Espírito de Deus. Buscam e se frustram. A graça do Senhor Jesus, ela nos perdoa dos nossos pecados. A graça do Senhor Jesus, ela traz remissão. A palavra graça é favor imerecido. O ser humano, como eu falei, estava longe de Deus, inimigo de Deus, mas Deus não desistiu do seu projeto. E Deus, com seu favor, embora o ser humano não merecesse, chamou o ser humano de volta. Diz a Bíblia que tirou das trevas e colocou no reino dele na luz. Tirou de lá de baixo da cauda e colocou ao lado no céu. A Bíblia diz isso. Mas também, queridos, a graça, ela nos fortalece. Ela fortalece. A graça nos capacita para sermos cabeça, para sermos influentes, para sermos luz, para termos realmente a nossa identidade autêntica de quem segue Jesus. A graça, ela nos fortalece e ela nos capacita. Apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ele lá num momento difícil, o apóstolo Paulo, num momento de tantas coisas dentro dele, turbulência dentro dele, o Senhor fala a Paulo, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, basta-nos é a graça do Senhor. Está difícil a tua vida, está difícil a circunstância, está difícil o Brasil, está difícil a profissão, a graça do Senhor nos basta. Ela vai promover algo. Ela vai mexer algo. É a graça do Senhor, nos basta. Meus irmãos, eu tenho estado, como vocês sabem, eu sou estudante. Um curso de psicologia. Quando eu entrei fazendo uma cadeira, porque eu não tinha mais dinheiro para fazer. E quando eu entrei na faculdade, sempre foi o meu ponto rígido
rígido numa decisão que eu tive. Eu vou entrar na faculdade. A faculdade é para somar no meu ministério. Mas a faculdade, ela não vai me tirar nem da minha família e nem da minha igreja. Eu não vou faltar as coisas pela faculdade. Não vou faltar culto por causa da faculdade. Quando eu comecei a ver as grades, aí passou-se o tempo, eu entrei como bolsista no FIES, Deus nos abençoou, o FIES restituiu, naquela época ele restituía tudo que a gente tinha pago, Deus nos abençoou, nos trouxe como bênção, colocamos na nossa casa. O Senhor promoveu isso para nos ajudar lá. Mas eu sempre dizia, Senhor, vai chegar um semestre, vai chegar semestres que essas disciplinas serão à noite. O que eu vou fazer quando chegar no semestre que vai ser no dia de culto? O que eu vou fazer, Senhor? E aquilo dizia no meu coração, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu disse, Senhor, vai ter que mexer na grade da faculdade. Vai ter que mexer na grade da faculdade. E aí quando chegou, meus irmãos, o tempo. Quando chegou o tempo de eu me matricular. E era num dia do culto. E abrindo um parênteses aqui. Eu faltei um culto por causa da disciplina, não porque eu me matriculei. Trocaram o culto, viu? Era quarta e passaram para terça. Para quem lembra, né? Aqui. Parênteses, não fui eu que fiz. Trocaram o culto. Isso eu não imaginava. Aí, ó, Jesus, também assim não vai dar, né? Assim também está difícil. Aí, chegou o tempo de eu me matricular naquela disciplina. E eu recebo um comunicado de uma colega dizendo, olha, Luciana, para essa disciplina, nós estamos fazendo uma assinatura para tirar da noite e botar à tarde. Eu disse, já sei. Aí eu disse para a Fran, pode ter certeza que isso vai acontecer. Eu não disse porque ela ia me achar muito me achando, né? Mas eu tinha certeza. Eu disse, eu glorifiquei a Deus. Jesus, tu estás trabalhando. Tu estás trabalhando. Qual é o nosso posicionamento, gente? Pois é, as coisas são assim mesmo. Não dá. Não vou fazer. É tudo tão difícil. Não vou conseguir. Ai, não tenho recurso. Não tenho recurso. Não vai vir. Deus faz. Deus mexe. Deus coloca. Porque é dele o desejo. É dele o desejo. A graça, ela é capacitadora. E o que precisa para nós, ela trará o poder necessário. Ela trará o poder necessário. Ela trará as formas. Porque o Senhor, gente, conhece o coração. O Senhor conhece o nosso coração e conhece o que é verdade. A Bíblia diz que Jesus, conversando com a samaritana, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito. O que importa? E o que ela falava era o seguinte, não, mas os samaritanos têm um templo, os judeus têm um templo. Jesus não estava se importando com o templo dos samaritanos, com o templo dos judeus. Jesus diz, o que importa é os verdadeiros mesmo. Esse que o importa, é esses que tiram a oração, respostas do céu, é esses que bebem da graça divina, é esses que bebem o extraordinário, o milagre, o sobrenatural, os verdadeiros. Os verdadeiros. A minha graça te aperfeiçoa. A minha graça. Pedro escreve que o Senhor, Ele nos fortalece, nos fortifica, nos fundamenta e nos aperfeiçoa. Apóstolo Pedro escreve isso. É vindo de Deus.
A graça dele. Mas às vezes, gente, essa graça fortalecedora, numa conversa se some. Às vezes as pessoas se reúnem e esquecem da sua identidade de cristão e abraçam uma identidade de chuchu. E pegam o gosto, aí estão lá num grupo, ao invés de estar edificando, ao invés de estar colocando palavras de ânimo, ao invés de estar colocando, esta semana, sexta-feira agora, chegou uma colega minha, eu até esqueci de falar, chegou uma colega minha, nós tínhamos que apresentar um trabalho, mas ela não estava nada bem. E era o nosso grupo que tinha que apresentar, e a gente falou, olha, não vamos mais apresentar, tu não está bem, a professora liberou, e ela sai. E no que ela sai para fora, eu disse, eu vou atrás dela. E eu fui atrás dela. E no corredor, saí da porta, no corredor eu abracei ela, meus irmãos, e eu comecei a orar por ela. Às vezes, gente, nós estamos cheios de dedos, tudo diplomata. Será que eu posso fazer uma oração por você? Será que eu posso? Olha, eu quero dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas eu sou crente, tá? Posso orar por ti? Meu Deus! E nós às vezes estamos assim. Ai, não posso falar, né? Porque aí eles vão criticar os cristãos. E a gente está querendo ser cabeça assim. Nós estamos sendo cauda. Se a graça do Senhor já foi deliberada para nós e ela nos fortalece, e ela nos capacita, ela vai nos inspirar, ela vai colocar as palavras certas na nossa boca, ela vai gerar coragem dentro de nós, vai trazer ousadia dentro da nossa vida, vai fazer a gente enxergar certinho o momento. É assim que eu estou, aonde eu estou, meus irmãos, aonde eu estou, eu tenho prazer de instigar algo. Às vezes eu estou lá no estágio, eu digo versículos. Eu não digo assim que está na Bíblia, no capítulo tal. Todo mundo é louco. Mas eles estão lá conversando, mas assim. Um dia, eu num curso, lá no meu curso, eles falando um monte de coisa de psicologia institucional. Eu peguei e disse, professora, aqui, um abismo chama um outro abismo, vai todo mundo pro brejo. Vai cair, vão cair no buraco. O ser humano, por mais que ande. Aí ela olhou, Luciana, mas isso como é que ela disse? É constituído do ser humano. Tá, fiquei quieta. Aí, de repente, ela começou a falar, ela olha para mim, né? Mas é um buraco, né? Eu disse, é um buraco mesmo, vai caindo. E às vezes a gente eu estou no meio de gente com doutorado, pós-doutorado, lá não sei onde. Mas eu sei, meus irmãos, que a disposição de ser usado, a graça vai capacitar, vai sair. Se deu para Daniel, vai dar para nós também. Se deu para o apóstolo Paulo, vai dar para nós também. Mas nós queremos, olha, não, eu sou cauda. Mas às vezes até eu que subo para o braço, mas eu ainda estou cauda. Eu sou braço, eu sou cauda, eu sou braço. A cabeça está difícil. Não, é uma promessa de Deus para a nossa vida, amém? Glória a Deus. E nesses grupos a gente não pode ser chuchu. E às vezes, queridos, nós temos que falar, que a nossa boca fale palavras de vida. Nossa boca não fale só ideias. Nossa boca diga, eu vou participar da solução. Porque às vezes as pessoas, e uma vez eu ouvi disso do pastor chamado pastor Jorge Linhares. Eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, muitos querem apontar a solução,
Mas ninguém quer participar da solução. E o mérito não está em participar de apontar a solução. O mérito está em fazer parte da solução. E às vezes as pessoas... E aí ele contava, por que ele contava? Ele dizia assim, às vezes chego para mim e diz, ô pastor, o fulano precisa de visita. Ele diz, realmente, o fulano precisa de visita. Vai tu e faz. Ah, não, o fulano precisa... Ah, não, aqui, olha, pastor, por que não fazem assim, assim, melhor assim? Para de apontar. Vem e faz. Vem e age. E às vezes, gente, nós não nos damos conta. Às vezes as nossas falas até é por uma intenção boa, mas esquece que apontar uma falta não está edificando a quem ouve. Não está edificando quem ouve. É a mesma coisa. Eu não falo mal de ninguém. É aqueles que dizem, eu não falo mal de ninguém. Mas se vier perguntar assim, vai a Fabiana, mas não falou mal. Eu não falo mal de ninguém. Ah, e o fulano, não falou mal de ninguém. Dupla fala é falar mal duas vezes. Porque tu deu duas intenções. Tu deu dois caminhos para aquela pessoa pensar. E às vezes os grupos estão assim, esquecem, ficam desatentos e ficam ali, não edificam, não crescem, não agem. A graça do Senhor, ela está relacionada a poder. Efésios 3:20 diz o seguinte, que Ele faz infinitamente mais tudo o que pedimos e pensamos segundo o seu poder que opera em nós. O Senhor traz essa capacidade. A graça é o poder divino sobre a nossa vida. No livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da sua glória. É esperança, é para frente, estamos firmes nessa graça, ela vai nos proteger, ela vai nos fortalecer, mas não é gratuito, gente, é nós estarmos nela, é nós corrermos para ela, é nós tê-la como nossa proteção, nosso seguro, é Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. É com Ele. Segundo Pedro, capítulo 3, para nós ir terminando. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. O desejo do Senhor é que ninguém pereça. O desejo do Senhor é alcançar a todos nós. O desejo do Senhor. Mas nós precisamos ter uma decisão. Nós precisamos estar antenados. Precisamos chegar até essa graça capacitadora. Chegar até essa graça que perdoa os pecados. Vivermos uma vida de influência, tomarmos ação, renunciarmos à nossa natureza humana e pedir, Senhor, quero a tua capacitação. Eu quero viver esta vida extraordinária que o Senhor me deu para eu viver. Mas está muito acima do que é aquilo que nós entendemos. Está muito acima. Ele escreveu os nossos dias. Jesus chamou 12 homens. Homens normais. Mas os fez extraordinários. Jesus deu a sua vida para nos perdoar. Lançou a sua graça sobre nós.
E nós, por intermédio da fé, temos a salvação nele. Fomos justificados. Aquilo que nos condenava como inimigos de Deus já não nos condena mais. Para nos tornarmos cheios de poder. Cheio de poder para sair da corrupção e declarar que a outros podem sair da corrupção. Poder para sermos boas mães, boas esposas, bons maridos, bons homens e mulheres que façam influência numa sociedade perversa. Acolhermos, amarmos. A capacidade do Senhor, através da graça de Jesus, nos torna cabeça. Um lugar a ser seguido e um lugar para você pertencer. Um lugar a ser seguido e um lugar para São Leopoldo pertencer. Um lugar para a tua casa pertencer. Um lugar para o teu filho que pode estar amarrado nas drogas. Um casamento turbulento. Pessoas sem esperança. Momentos de depressão, de ansiedade. Um lugar para pertencer é um lugar no lugar de Jesus. Na graça do Senhor. Receber Jesus e seguir. Perdoado. Capacitado. Fortalecido. Mas precisamos tomar decisões. E essas decisões cabem a nós. No particular de cada um. Quando nós temos a graça e estamos na luz a gente enxerga aonde podemos ir. E na luz nós enxergamos aonde nós não devemos ir. Na luz nós podemos enxergar a quem nós podemos caminhar junto. E à luz a gente pode enxergar a quem nós não devemos caminhar junto. A luz ela traz discernimento. E discernimento não é aquilo que nós estamos vendo com os olhos naturais. É aquilo que a gente vê por trás daquilo que está ali acontecendo. Receber Jesus é seguir. É ter poder. Entregar a vida a Jesus é receber perdão e capacitação. Eu quero convidar você nesta noite a marcar este dia na tua vida como uma decisão. A marcar este dia como uma decisão de querer Jesus. Genuinamente. A marcar este dia para receber Jesus, entregar a sua vida e receber o perdão e receber a capacitação. Se você está aqui nesta noite e você nunca pensou realmente em tomar uma decisão por Jesus, eu gostaria que você marcasse esse dia com essa decisão. E se você deseja, só acena a mão aí onde você está. Tem alguém que gostaria de tomar decisão? Uma. Glória a Deus. Lá, levanta. Duas. Quem quer tomar essa decisão? Glória a Deus. Três. Dia marcado da tua decisão. Um lugar para você pertencer. A graça de Deus. Um lugar de pertencer. Jesus uma vez disse que tinha um pai que olhava no caminho. Um filho que tinha abandonado ele. Um filho que tinha um dia dito: pai, me dá metade dos meus bens porque eu quero viver a minha vida. E Jesus fala que este pai todo dia olhava no caminho, querendo que este filho voltasse para ele. Voltasse para ele. Reconciliasse com ele.
E um dia esse pai estava no caminho e olhou de longe e viu aquele filho. Aquele filho não era o mesmo que tinha saído de casa, porque aquele filho estava voltando sujo de comida de porco. Aquele filho estava voltando pobre. Aquele filho estava voltando rasgado. Mas mesmo desfigurado, aquele pai reconheceu o filho. Você pode dizer que você chegou aqui neste lugar porque alguém te convidou. Mas eu digo para você que de uma forma extraordinária Jesus montou algo e disse: não quero tu de cauda, eu quero você de cabeça. O pai te olhou e disse: é momento de você marcar esse dia de retorno. É o momento de você marcar esse dia de reconciliação. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram a mão, que eu quero orar aqui junto com você. Você pode vir aqui comigo, por favor? Vem aqui comigo. Você que quer se reconciliar nesta noite. Um dia você esteve perto do Pai. Um dia você esteve junto com essa graça. Se você quer novamente voltar para o teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar.